que não existe aprofundamento teológico para membros nas igrejas cristãs? Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu gostaria de bater um papo com você sobre um assunto prático da vida da igreja. E nesse caso aqui eu não estou nem falando exatamente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas das igrejas cristãs em geral. Ainda que, obviamente, a minha experiência maior é dentro do Adventismo e eu vou falar mais do que eu entendo da minha comunidade do que das demais, mas em certo sentido as coisas que nós vamos falar aqui hoje, elas têm aplicação para todas as comunidades cristãs que eu conheço. Pelo menos aquelas que são minimamente organizadas, tudo bem? Ok. Você já se perguntou por que as igrejas, as instituições religiosas, aparentemente não promovem um esforço mais amplo de aprofundamento teológico dos seus membros? Não é que não exista nenhum esforço. Existem escolas bíblicas, existem os próprios cultos de ensino, onde até através do sermão, cada sermão deveria ser de alguma forma um aprofundamento teológico, ainda que não necessariamente acadêmico, mas sim, que de alguma maneira motive a pessoa a crescer espiritualmente, intelectualmente, na compreensão das coisas e tal, e etc. Mas em geral, os sermões e as escolas bíblicas fazem um aprofundamento num nível ainda que muitos de nós cristãos consideram raso, tudo bem? Essa é a realidade da maioria das igrejas. Existe algum nível de catequese, ou seja, de ensino, existe algum nível de aprofundamento, mas geralmente o aprofundamento ele vai até o nível superficial. E se você quiser se aprofundar um pouquinho mais nas discussões teológicas e religiosas, dificilmente você vai encontrar no ambiente das igrejas um ambiente muito propício para que isso seja feito. E por que é assim? Como que as coisas funcionam? Qual é a realidade que está por detrás desse fenômeno? Que é um fenômeno contraintuitivo. Não deveria ser óbvio que as igrejas cristãs desejam promover o aprofundamento teológico dos seus membros de forma geral? As igrejas não gostariam de que cada membro da sua igreja fosse super profundo no entendimento da palavra de Deus? A resposta é que não. E eu vou explicar por quê, tudo bem? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender para ter uma visão madura e ampla a respeito desse fenômeno é a distinção que se faz entre líderes e liderados nas igrejas de forma geral, tudo bem? É muito difícil a gente ter uma boa liderança dentro da comunidade cristã. Por quê? Porque o cristianismo ele é uma coisa muito exigente do ponto de vista moral, intelectual e espiritual, e é uma coisa que não tem muito retorno financeiro, você se aprofundar nas questões religiosas. A menos que você seja um líder que mais cedo ou mais tarde vai ganhar dinheiro com isso. Mas também é verdade que é a minoria das pessoas dentro das comunidades cristãs que ganha algum dinheiro com a teologia, seja sendo pastor, ou teólogo, ou escritor, ou palestrante, ou qualquer coisa do tipo que envolva algum tipo de retribuição e remuneração financeira. O que significa dizer que a imensa maioria das pessoas precisa trabalhar com uma outra coisa e fazer da religião algo como uma coisa importante na sua vida, mas um pouco mais secundária em termos de dedicação e tempo que você dedica àquilo. Então vamos dizer que você tem 24 horas no seu dia, 8 horas você trabalha, você demora 1 hora para chegar do trabalho, 1 hora para voltar. As horas que te sobram tem que ver com a sua família, com tudo que você precisa fazer em termos
de cuidar da sua casa, de cuidar dos seus filhos, de cuidar da sua esposa ou marido, caso você tenha tudo isso, e etc, etc, etc. E qual que é o espaço de tempo que a pessoa tem para se aprofundar em qualquer questão teológica? 1 hora por dia? 2 horas por dia? Isso tudo é luxo, né? Se você tem 2 horas por dia para se dedicar à teologia. Caso você não viva disso, né? Caso você não ganhe dinheiro com isso. Então, a imensa maioria dos cristãos é esse tipo de pessoa que sequer tem tempo de se aprofundar nas questões teológicas. Mesmo que quisesse, não conseguiria. E a liderança da igreja, obviamente, é sempre uma parcela minoritária diante do corpo da comunidade um pouco maior. E essas pessoas, sim, elas têm a oportunidade e até o dever de se aprofundar teologicamente. Então, o que acontece? Quando você tem assim a igreja dividida entre líderes e liderados, os líderes provavelmente vão ter um nível um pouco maior de aprofundamento teológico, ainda que nem sempre, mas naturalmente o líder vai ter que ter um pouquinho mais de aprofundamento do que o membro normal, vamos chamar assim. Mas praticamente os liderados não têm assim muito incentivo de se aprofundar, até porque eles não têm tempo de fazer isso. E existem outras questões além das meras questões de dinheiro e tempo que envolvem assim um pouco desse dilema, tá? Então, por exemplo, dentro do Adventismo do Sétimo Dia, às vezes você até tem capacitação teológica para anciãos, para líderes, mas você não tem capacitação teológica para membros da igreja de forma mais ampla, certo? Tem a ver um pouco com isso. Os líderes ainda pode ser que tenham um pouco mais de aprofundamento, mas os liderados, não. No máximo é o sermão e a lição da escola sabatina, e não passa muito além disso. A não ser que a própria pessoa seja autodidata e tenha iniciativa própria de procurar livros e questões e tal, e através dessa curiosidade a pessoa se aprofunda por ela mesma. Mas institucionalmente não existe muito caminho para que isso aconteça nas igrejas em geral. E inclusive você percebe que mesmo igrejas que têm biblioteca, que em tese todo mundo poderia ali pegar livros e estudar, poucos leem os livros que existem dentro das igrejas, assim, né, das poucas que têm biblioteca. Então é uma questão assim que é um pouco da natureza, da realidade, da dinâmica da forma como a vida acontece para a maioria das pessoas em relação a trabalho, estudo e família, e que, né, se você não ganha dinheiro com isso, você não gasta tempo com isso. Ponto. Beleza. Entretanto, algumas pessoas poderiam perguntar, mesmo assim, levando em conta toda essa realidade, não seria o caso das instituições incentivarem um pouco mais as pessoas, em geral, a se aprofundarem na teologia? E por que isso não acontece? E os motivos do porquê que isso não acontece, na minha opinião, tem que ver com algumas questões que eu não sei se você já parou para pensar. Tudo bem? Então, por exemplo, o primeiro motivo em função do qual a instituição religiosa não tem muito incentivo para aprofundar as pessoas em discussões teológicas é que as discussões teológicas são complicadas, por natureza. Tá? Imagine que você queira discutir teologia. O que você vai precisar acabar mais cedo ou mais tarde entender da melhor forma que você puder? Línguas antigas, tipo hebraico, aramaico, grego, talvez até mesmo outras línguas como o latim, o copto, o siríaco, sei lá o quê. Talvez até mesmo línguas modernas, inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, enfim. Você vai precisar entender de história, você vai precisar entender de filosofia e você vai precisar entender de lógica, né, de discussões literárias, interpretação de texto e um monte destas questões. Então, por isso só você já entende que, às vezes, se você tentar fazer um aprofundamento teológico da vida das pessoas, da maioria delas, você vai perceber que muitas delas são analfabetas funcionais. E eu estou usando esse termo não para denegrir as pessoas que têm menos instrução e estudo, só para identificar uma realidade.
Mesmo pessoas que sabem ler e escrever, muitas vezes não têm boa compreensão de texto. Então, antes de você fazer aprofundamento teológico, você precisaria dar um curso sobre leitura, sobre interpretação de texto. E às vezes esse curso não vai resolver o problema de interpretação de texto da pessoa em um semestre. Talvez você teria que dar um ano de aula para a pessoa começar a ter um pouco mais de noção sobre interpretação de texto. Entende? Fora das discussões religiosas, só para ela aprender a ler um texto qualquer e entender um pouco quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, como que significa, como que entende isso, como que não entende aquilo, e etc, e etc, etc. Então, pra você ter uma ideia, assim, como que é complicado. Isso pode ir do nível mais básico possível que você puder imaginar. Tem pessoas que têm dificuldade de leitura, assim, nível muito básico. Então, para você chegar até a pessoa compreender um pouco que algumas discussões teológicas têm que ver com uma tradução de um termo hebraico que pode ser assim ou assado, demora um tempo, entendeu? Você pode ter que ficar dando 5 anos de aula para a pessoa para ela entender, agora eu entendi. Por que que uma versão da Bíblia traduz assim, outra assado? Por que que uma comunidade entende assim, outra assado? Um determinado tema de uma determinada discussão, entende? Então, como a discussão é difícil, ela é complicada, ninguém quer muito perder tempo com coisa difícil e complicada, não é verdade? Então a instituição religiosa, ao invés dela ficar querendo ter um baita trabalho de educar as pessoas e reeducar e ensinar e reensinar, desde o nível básico até o nível mais profundo, ela simplesmente ignora o aprofundamento e simplesmente tenta ensinar a pessoa no nível bem básico e bem superficial, sem envolvê-la num aprofundamento. Porque assim a instituição tem menos trabalho. Porque é natural, né? Quem quer passar trabalho na vida, né? E assim como nenhum ser humano quer ficar fazendo coisa difícil de fazer, nenhuma instituição quer ficar fazendo coisa difícil de fazer. Aí você poderia pensar, mas não é do interesse da pessoa fazer uma coisa que ela se esforce para realizar algo legal? Deveria ser, mas nem sempre é. Né? E a instituição também, não deveria ser do interesse da instituição fazer isso? Deveria, mas nem sempre é. Né? Então tem que ver com isso, assim. As discussões são complicadas, tudo bem? Ok. O segundo ponto, o segundo motivo pelo qual as instituições não têm muita vontade de aprofundar as pessoas nas discussões é para que as pessoas não percebam um fato muito louco no universo da teologia, que é a ausência de árbitro para decidir quem está correto ou errado nas discussões teológicas. Ainda que a gente possa, assim, atribuir autoridade, tipo a Deus, ao Espírito Santo, ou à Bíblia, ou algo do tipo, as pessoas diferentes, as comunidades diferentes, se entendem Deus e o Espírito Santo e a Bíblia de forma diferente. Então meio que não adianta apelar para a autoridade de Deus, do Espírito Santo ou da Bíblia para tentar resolver as discussões. Por exemplo, alguém poderia dizer assim: pela palavra de Deus eu declaro que nós temos que guardar o sábado. E dá lá os seus motivos. Uma outra pessoa, um outro pregador de uma outra igreja vai dizer: pela palavra de Deus eu afirmo que não tem que guardar o sábado. Entende? Porque Deus me mostrou, porque eu entendi pelo Espírito Santo, porque eu li na Bíblia um XYZ texto que indicou que a alma morre ou que a alma não morre, que tem que guardar o sábado ou não tem que guardar o sábado, que Jesus voltará secretamente ou publicamente, ou etc, etc, etc. Ainda que a gente possa ter a nossa compreensão, a gente perceber que a nossa visão é super clara na Bíblia, pessoas diferentes e comunidades diferentes fazem uma leitura diferente desses mesmos textos e de outros textos. Então não existe árbitro. Por isso, inclusive, as discussões teológicas elas são infinitas, que é o mesmo problema da discussão filosófica. Elas são infinitas. Quando você sai do universo material, lógico, físico, matemático, e você começa a discutir conceitos e ideias, você já entra num universo que não tem árbitro para dizer quem está correto ou quem está errado. Entende? Se Deus existe ou não, se Deus é bom ou não, caso exista, se o diabo existe ou não, se o diabo realmente é mau, ou se ele era bom e ficou mal, ele sempre foi mal, ele é uma criatura, ele não é uma criatura, ele depende de Deus, ele independe de Deus, ele trabalha junto com Deus ou em oposição a Deus.
Você pode ter qualquer opinião que você quiser sobre esses temas, mas você não sabe como que a salvação acontece ou não acontece, quem vai ser salvo ou não, quem está correto ou não nas questões da vida, ou da espiritualidade, da religião, sei lá do que, etc. Qual igreja correta ou não. Você pode pensar o que você quiser, mas não tem árbitro. Não tem Deus que se manifesta do céu e diz, essa discussão aqui, esse aqui está correto, aquela ali, aquele ali está correto. Meio que de alguma forma, Deus nos jogou no mundão aí para discutir essas coisas infinitamente, né? O que não quer dizer discutir de uma forma anticristã. Discuti-las em amor, com conhecimento, com profundidade, da melhor forma possível. Mas o fato é que não tem árbitro para dizer o que é ou o que não é a verdade nas direções XYZ. E isso me conduz ao terceiro motivo pelo qual as igrejas não incentivam tanto o aprofundamento. Que quando você começa a se aprofundar nas questões teológicas, você começa a perceber que as questões são complicadas, são difíceis, não tem árbitro para dizer quem está certo e quem está errado, isso acaba impedindo a manutenção da mística da autoridade religiosa, que eu acho que é o verdadeiro problema, em função do qual não se envolve muito as pessoas em discussões religiosas. Como não tem árbitro e como as discussões são complicadas, como que é a solução que a maioria das igrejas encontrou para solucionar esses problemas? Dizer que os líderes são escolhidos por Deus para estudar, para aprender, para se aprofundar, e os líderes ensinam os liderados o que os liderados devem acreditar. E aí existe uma mística, tipo o pastor, o teólogo, a pastora, a teóloga, sei lá o que, o xamã, o sacerdote, o cacique, não sei das quantas, ele tem uma autoridade, tem uma comunhão com Deus. O liderado, ele precisa receber a orientação divina, mas ele é ignorante para conseguir essa comunhão e essa informação divina. Então ele precisa desse líder para mastigar as coisas para ele e ensinar para ele. E por mais que cada igreja lide um pouco de forma diferente com essa questão da autoridade, todas gostam de exercer essa autoridade. E elas não querem alimentar o espírito crítico e o pensamento crítico e as discussões teológicas na cabeça dos seus membros, porque isso mais cedo ou mais tarde vai voltar contra a própria instituição. Porque você começa a ensinar muito as pessoas, né, sobre essas coisas e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Quanto mais bem informadas as pessoas são, quanto mais inteligentes elas forem, quanto mais espírito crítico elas tiverem, mais cedo ou mais tarde a pessoa vai chegar aqui e vai dizer assim, mas quem garante que a interpretação correta desse texto é essa e não outra? E aí, quando você informar muito bem a pessoa sobre essas questões, a liderança vai dizer, não sei, eu acho que aqui é melhor por algumas razões, mas eu não sei se realmente a outra visão não é melhor. E aí você acaba quebrando a suposta autoridade da igreja, entende? Porque aí agora, qualquer um que se aprofundar pode fazer um questionamento de que toda a comunidade, ou toda a igreja, ou a liderança da igreja está errada em detrimento dos estudos aprofundados de um membro da igreja. E isso é uma coisa assim que as igrejas em geral elas não toleram. Porque isso gera treta infinita, briga infinita, discussão infinita, discordância infinita e assim, quebra infinita, né? Tipo, divisão infinita da igreja. Porque a cada discordância uma pessoa quer criar um braço diferente, um caminho diferente, uma seita diferente, uma denominação diferente. E que vai ter esses mesmos problemas assim que essa comunidade crescer um pouquinho mais e começar a englobar pessoas que discordam do líder que teve a visão XYZ de que as coisas deveriam ser assim ou não assado, tanto na prática quanto no entendimento teórico. Então essas questões elas são muito loucas assim e muito legais. Por isso a religião ela se alimenta em ampla medida da ignorância dos liderados. Ela não tem muito interesse em que os liderados se aprofundem, a não ser naquilo que justifique a autoridade da própria igreja. Nisso os liderados podem se aprofundar à vontade. Se você se aprofundar cada vez mais em dar razão aos seus líderes religiosos, seus líderes religiosos vão encher você de conteúdo para você aprender a como obedecê-los e confiar neles.
Agora, se esse aprofundamento começar a gerar espírito crítico e discordância e etc., aí você não vai encontrar conteúdo nenhum para se aprofundar, pelo menos não produzido por esta entidade, porque ela não vai alimentar em você aquilo que vai fazer você questionar ela própria. E isso acontece no adventismo, no catolicismo, no mundo evangélico, no mundo espírita, no mundo islâmico, em qualquer lugar que você tiver essa relação entre líderes e liderados em termos de religião. Outras coisas que eu queria colocar que tem a ver com tudo isso que eu falei, que tem a ver com a complexidade das discussões, a ausência de árbitro e a manutenção dessa mística de autoridade religiosa, tem que ver com algumas coisas. Por exemplo, ambiguidades exegéticas em relação aos textos bíblicos. Muitas pessoas acham que a exegese ela é uma delimitação matemática objetiva do sentido do texto bíblico, que quando você encontra esse sentido objetivo, os questionamentos e as polêmicas de interpretação desaparecem. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque nós não sabemos a intenção autoral do autor e nós podemos ler os textos de formas diferentes, de lentes diferentes, e isso faz com que a própria exegese do texto bíblico ela contenha, em alguns casos, ambiguidades complexas. Por exemplo, o que Paulo quis dizer em Colossenses 2,16? Pode ser que ele quis dizer X coisa, pode ser que ele quis dizer Y, não tem árbitro para dizer qual é a visão correta, e você não consegue resolver esse problema meramente apelando para uma autoridade espiritual. Porque a pessoa que interpreta de uma forma, ela vai apelar para uma autoridade, a pessoa que interpreta de X outra forma vai apelar para outra autoridade. Como não tem árbitro, só existe o quê? 2 leituras diferentes, ou 10 leituras diferentes, ou 20 leituras diferentes de cada texto bíblico. Imagina assim, que existe a leitura católica, existe a leitura evangélica, existe a leitura adventista, existe a leitura espírita, existe a leitura ateia, existe a leitura liberal, existe a leitura conservadora, existe a leitura XYZ aí. Você tem, no mínimo, a cada texto bíblico, meia dúzia, 10, 15, 20, 200 interpretações possíveis de cada texto. E alguns textos são mais claros, outros são mais obscuros. Alguns textos são mais fáceis, alguns textos são mais difíceis. Especialmente nos textos mais difíceis, tem coisas assim que a gente nem sabe direito o que é, na real. Às vezes a gente não sabe traduzir direito, a gente não sabe entender direito, a gente não faz ideia do que estava na cabeça de Isaías, ou de Amós, ou de Paulo, ou de Moisés quando escreveu esse negócio. E isso é uma coisa interessante, assim, porque parte da exegese ela tem que ver com a discussão de discernir a intenção autoral. O que Paulo quis dizer quando ele falou que o homem é a cabeça da mulher? É que a mulher é inferior, é que a mulher tem que ser dominada, que a mulher não tem vontade, não tem escolha? Ou ele quis dizer uma outra coisa dentro de um contexto cultural XYZ um pouco diferente do nosso? A gente pode ter a opinião que a gente quiser, a gente pode tentar se aprofundar o quanto a gente quiser, mas no final vão restar leituras diferentes, porque a gente não está na cabeça de Paulo e a gente não tem acesso a ele para perguntar: Paulo, por favor, nos explique o que você estava querendo dizer com essa ideia. Realmente você odeia as mulheres ou você ama as mulheres? Você acha que as mulheres não valem nada ou vocês acham que a mulher vale muito? Explica pra gente. Em algum momento o cara já escreveu esse negócio há 2000 anos, já morreu, já não tem como a gente ter acesso a esse cara, entende? E uma outra coisa, uma última coisa assim, que também é uma razão das mais importantes pelas quais as igrejas não se aprofundam e não pedem que as pessoas se aprofundam muito teologicamente, é a complexidade das condições mentais dos membros da igreja. Existem pessoas que têm dificuldades não só assim com a educação, com a leitura, com a interpretação de texto, com conhecimentos históricos, filosóficos e bom senso e senso comum e um monte de coisa. Às vezes a pessoa tem uma condição mental, tem uns parafusinhos a menos. E a pessoa lê um texto e explora muito, de uma forma muito literal, muito radical, muito pesada, e tudo aquilo que não se enquadrar naquela leitura é o diabo, é o mal. E por detrás disso, às vezes, o que tem? Tem depressão, tem esquizofrenia, tem bipolaridade, tem um monte de condições mentais complicadas na vida das pessoas
que fazem com que elas tenham um monte de obsessões, um monte de paranoias, um monte de loucuras, um monte de burrice, um monte de apego a umas coisas que não faz sentido e tal, e tal, e tal. E quanto mais você fica dizendo para as pessoas estudar muito a Bíblia e pensar muito em Deus e pensar muito no diabo e etc e tal, você também começa a abrir uma porta de um certo hospício na vida de um certo tipo de pessoas que realmente é muito difícil de você controlar a depender de como que isso começar a afetar a vida da pessoa. Entende? Por exemplo, uma pessoa esquizofrênica que você fala para ela que Deus e o diabo existem, e ela começa a ouvir vozes, e ela começa a dizer que Deus está falando com ela e que o diabo está falando com ela. É uma questão complicada essa. Daqui a pouco esse negócio vira um inferno na vida da pessoa, da família, da comunidade, da igreja. Então, é uma questão difícil, assim. Então, as igrejas, em geral, elas querem que as pessoas tenham fé e que elas tenham não somente assim fé teórica, mas um compromisso prático ali com aquela comunidade. Que, em geral, também tem que ver com a frequência aos cultos, louvor, oração, estudo da Bíblia, pregação e dízimos e ofertas. Mas se as igrejas conseguirem fazer com que as pessoas tenham lealdade a essa estrutura, sem muito aprofundamento teológico, para as instituições é o melhor caminho, porque aí ela não tem que ficar também lidando com dificuldades, complexidades, estudos, perspectivas e loucura e coisa errada de crente, entendeu? Então tem a ver um pouco com todo esse universo, assim. Às vezes a gente tenta pegar um quadro como esse e dizer assim que então isso quer dizer que todos os líderes de todas as igrejas são muito inescrupulosos, porque eles não querem que as pessoas aprendam e se aprofundem, e eles querem manter todo mundo ignorante e retardado mental. E não é tão simples assim a discussão, porque você, nesse caso, precisa se colocar no lugar dos líderes. Como é que você resolve os problemas educacionais das pessoas, mentais das pessoas, para que elas realmente se aprofundem de forma saudável e não de forma torta e maluca? É complicado resolver esse problema. Então, a gente também não pode culpar os líderes pelas fraquezas da humanidade. Às vezes, sim, existem líderes inescrupulosos que se alimentam da burrice e da ignorância e que acham isso tudo muito bom e tudo muito tranquilo. Existem líderes que têm um pouco mais de escrúpulos e que tentam fazer as pessoas se aprofundarem, questionarem e terem uma mente um pouco mais autônoma, não tão gado, cego, guiado pelos líderes, assim. Mas aí é um pouco da postura de você ter uma liderança ética ou antiética. Nem toda liderança é antiética, que quer simplesmente enganar e explorar as pessoas. Mesmo quem quer fazer uma liderança ética também enfrenta dilemas em relação a estas coisas. Porque chega uma hora que qual é o benefício que você tem de fazer uma discussão super profunda com os membros da sua igreja sobre a doutrina da Trindade, ou da guarda do sábado, ou da mortalidade da alma, ou do que quer que seja, sendo que em muitos casos uma mera afirmação básica já tipo resolve o problema. Em vez de se aprofundar na perspectiva da imortalidade da alma, simplesmente diz assim, ó, imortalidade da alma é coisa do diabo, acabou. Se as pessoas acreditarem no que você está dizendo e você estiver correto, está tudo certo em tese. Agora, se você quiser se aprofundar nas visões platônicas e aristotélicas e da alma imaterial e imortal e São Tomás de Aquino e a filosofia, não sei das quantas, aí você gasta lá 400 mil anos estudando essas coisas e no final você diz, agora você entendeu que imortalidade da alma é do diabo, que é o que você já podia ter dito logo nos primeiros 5 minutos da conversa, entende? Também tem um pouco disso no problema, entendeu? Quando você simplesmente afirma as coisas e você é crido nesta autoridade, você não precisa se aprofundar tanto para chegar no mesmo lugar depois do aprofundamento todo. Só que isso tem dois lados, porque o líder que crê na imortalidade da alma, ele quer fazer da mesma forma. Ele quer dizer, não, a alma é imortal e acabou. E ele quer que as pessoas acreditem na autoridade dele sem discutir. Entendeu? E ele só iria discutir para no final das contas, então Allan Kardec, Satanás e Platão estavam corretos, e você, irmão crente, acredite em Satanás, Platão e Allan Kardec. É mais ou menos isso que eles dizem, mas não com essas palavras, tá? Então é isso, entendeu? Então, como tem essas divergências de opinião, quem se interessa pela divergência se aprofunda.
a maioria das pessoas não se interessa muito pela divergência. E a igreja quer muitas pessoas que não se interessam pela divergência, para simplesmente crerem na sua autoridade e lhe sustentarem e frequentarem os seus cultos e louvarem e pregarem e blá blá blá, enquanto a máquina roda. Tudo bem? Espero que as minhas reflexões tenham feito sentido para todos vocês e feito bem de alguma forma, mesmo que de forma provocativa, para cada um de vocês. E é isso. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.